E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender jogando. Nossos desafios de matemática são desafios que envolvem as 4 operações e alguns conceitos matemáticos. Utilizem um lápis e um clipe e façam a brincadeira com seus familiares, com seus amigos. É muito divertido. E assim, além de estar brincando, você vai estar treinando a matemática. Agora que nós já aprendemos a jogar a roleta do desafio, já mostramos que somos muito bons em matemática, nós vamos mostrar também que somos craque em português. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre gêneros textuais, o gênero manual de instruções. Esse gênero também é conhecido como texto instrucional. Antes da gente falar um pouquinho sobre ele, nós vamos relembrar o que são gêneros. Gêneros textuais são as diferentes formas da gente escrever textos relacionados à função, ao que ele quer dizer, o que aquele texto quer passar. Por exemplo, quando a gente fala da receita, do poema, do bilhete, cada tipo de texto ele tem uma característica específica. O gênero textual manual de instruções, ele serve, como o nome já diz, para nos instruir a respeito de algo. Quando a gente compra, por exemplo, um novo celular, uma televisão, uma máquina de lavar, um jogo, e a gente não sabe como utilizar ou como montar, o manual de instruções ele vem nos explicando direitinho aquilo que a gente deve fazer. Então, o manual de instruções serve para isso, para nos instruir a respeito do produto novo que a gente adquiriu ou sobre algum jogo novo, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vão observar o jogo anterior de matemática, que é a roleta do desafio, e vão responder algumas perguntinhas relacionadas a esse jogo. E aí, qual é a sua brincadeira favorita? A minha brincadeira favorita quando eu era criança era queimado. No queimado, a gente se dividia em 2 equipes e tinha que tentar queimar o outro com a bola. A pessoa ficava correndo de um campo a outro, mas não podia sair do seu espaço. Então, eu quero que você pense na sua brincadeira favorita e escreva um manual de instruções, ou seja, ensine como que a gente pode jogar essa brincadeira para aquelas pessoas que nunca brincaram disso. Aqui nós temos um exemplo do jogo quebra-cabeça geométrico. E agora é a sua vez de poder dizer como se faz um manual. Nós já aprendemos, nós já vimos exemplos e agora é a sua vez de produzir. Boa sorte e capriche na sua escrita, hein? Confie em você. Na disciplina Integrados, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a nossa família. Todos nós temos uma família, mesmo que ela seja de diferentes formas. Nós temos uma família e alguém que mora conosco. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai descobrir por que nós somos parecidos com a nossa família, por que nós temos alguns traços, tanto de aparência quanto de comportamento com alguns parentes. Isso não é uma coincidência. O que acontece é que nós temos uma coisa chamada gene, um DNA, que nos carrega por toda a nossa vida. E esse DNA ele é formado na hora da reprodução. Quando a sua mãe contribui com o óvulo dela, todas as características dela e da família dela vão para o bebê. E o pai, através do espermatozoide, todas as características dele e da sua família vão para o bebê. Então, nós somos a junção das características dos nossos pais e dos familiares deles. Por isso que nós temos o cabelo parecido com alguém, o olho parecido com o outro, nós temos a pele da cor de um, nós temos o tamanho da boca do outro, nós somos a misturinha de cada um deles. E é isso que a gente vai descobrir agora, a nossa história. Olhe, dê uma olhada nas fotos antigas de vocês e comecem a observar as semelhanças e as diferenças entre vocês. Depois dessa pesquisa de descobrir sobre a sua família, sobre a história da sua família, construa uma árvore genealógica. A árvore genealógica é onde a gente constrói com a foto ou o desenho, se vocês não conseguirem a foto, dos parentes de vocês. Geralmente a gente começa pelos avós, depois pelos nossos pais, depois pelos nossos irmãos. Tá bom? Então, construam a árvore da família de vocês e eu quero bem caprichado. Todos nós temos uma história e todos nós temos parentes. Então, o que nós vamos fazer agora? Descobrir
os nossos parentescos através das charadas. Por exemplo, que o pai dos meus pais são meus? Entendeu? Você vai observar essas charadas e vai responder. Os pais dos meus pais são os meus avós. Então, você vai observar essas charadinhas e vai respondendo, tá bom? Com bastante cuidado. Assim, você vai descobrir os diferentes tipos de familiares que nós podemos ter. Tio, avô, primo, irmão, dentre muitos outros que a gente pode ter, tá bom? Depois que a gente fizer isso, nós vamos fazer tipo uma ficha de inscrição de nascimento, ou seja, como se fosse a sua certidão de nascimento. Você vai pesquisar na sua certidão, ou até mesmo com seus pais, e você vai escrever o seu nome completo, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, onde você nasceu, a cidade que você nasceu, qual foi o horário que você nasceu, o dia, o local, tudo direitinho. Isso tudo que a gente está fazendo, essa pesquisa, é para que você descubra a sua história. Todos nós temos uma história e é importante demais que a gente conheça essa história. É muito importante a gente saber da onde a gente veio para a gente saber para onde a gente quer ir, tá bom? Então, conheçam a família de vocês, conheçam a história de vocês e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com as suas descobertas.